Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Voltamos assim aqui depois de um tempo, né? Viram que semana passada eu não postei nada. Agradeço a compreensão de todos, certo? Mas eu mudei de rotina muito rápido e não ficou fácil de acompanhar. Mas hoje postarei duas videoaulas, falando aí do assunto que foi prometido para vocês, que é sobre as escolas literárias. As escolas literárias deixei para que elas ficassem por último, porque ela vai precisar de todo o conhecimento que a gente já vem estudando. E a partir dessa aula, eu sugiro que vocês assistam direitinho, porque o início agora e as funções literárias que a gente viu no último vídeo postado, fora os de correção, eles é um momento de construção muito importante para que a gente entenda de fato. Não é interessante que a gente decore, que a gente sabe quais são as escolas literárias, mas se a gente compreender, se nós conseguirmos entender, a prova do Enem ela será bem mais fácil, certo? Hoje também, como brinde, no final da aula, vou deixar para vocês uma reflexão com uma questão do Enem sobre esse assunto. Então, para que a gente comece esse tema, é interessante a gente se perguntar mais uma vez: o que é a literatura e onde surgiu a literatura? A literatura ela surgiu antes mesmo que houvesse a escrita. A literatura ela é uma arte, ela é o ato de fazer arte, né? Seja uma dança, seja uma música, seja um poema. Então a literatura ela está em toda a movimentação, em todo aproveitamento artístico. Como e quem trouxe a literatura para o Brasil? Isso daí a gente vai falar muito quando a gente for estudar o quinhentismo, agora, neste vídeo. Quem trouxe a literatura para o Brasil, o óbvio é que tenha sido os portugueses, certo? Mas, como eu disse, a literatura é toda manifestação artística. Então, os índios, antes mesmo de que os portugueses chegassem, eles já manifestavam a literatura. Só que a gente tem que entender que a literatura ela só vai ser reconhecida quando o homem passa a registrar esse momento artístico. E os índios, infelizmente, eles não tinham conhecimento para que registrassem todas as suas manifestações artísticas. E aí passou a ser só falado, né? A cultura passou a ser uma cultura falada. Mas hoje os índios já registram suas manifestações artísticas, certo? Mas isso não exclui o fato de que havia literatura no Brasil antes, certo? Mas ela só vai ser reconhecida quando o português que veio de Portugal passa a registrá-la. Quando surgiu a autonomia literária brasileira? Como o português colonizou o Brasil, ele trouxe a sua própria literatura. Ele trouxe o seu modo de falar, ele trouxe os seus costumes, né? A sua cultura, a forma como ele pensa, ou seja, a forma como ele escrevia, era do português de Portugal e não o português brasileiro, né? Não era a forma que o índio pensava, não era a forma que os nativos pensavam. Então, tem essa necessidade da gente se perguntar quando definitivamente o Brasil ele passou a ser autônomo, teve autonomia literária. Não foi quando o Brasil declarou independência ou morte, não foi quando ele se tornou independente. Antes mesmo disso, já haviam escritores que nasceram no Brasil, que foram criados no Brasil e que passaram a pensar como pessoas nativas, como pessoa da terra. Então é nesse momento que surge a autonomia literária dessas pessoas e a gente vai identificar isso nas escolas literárias. O que são as escolas literárias? As escolas literárias, digamos que elas são os momentos, né, que foram se passados por todas essas manifestações artísticas do Brasil. Ela é um movimento literário que é o conjunto de todos esses acontecimentos históricos envolvendo a literatura, desde a invenção da escrita até os dias atuais. Hoje, a gente já falou aqui, a literatura ela remete
a um conjunto de habilidade de ler e escrever corretamente. Ela é uma arte que utiliza o instrumento das palavras, o conjunto de autores, obras que contribuem com obras, as quais transmitem emoções, conhecimentos, ideias e experiências. Você já deve saber disso porque a gente falou isso em muitas funções literárias. A gente falou isso nos gêneros textuais. A gente falou muito disso, do lírico, né? Transmitir as emoções. Então, isso aqui é uma coisa que vocês já devem saber. Se vocês não conseguem compreender ainda, voltem a alguns vídeos para entender. E aqui é uma pequena demonstração do que é a escola literária. A escola literária ela vai ser dividida digamos, em vários tópicos, né? A literária como o quinhentismo, o barroco, o arcadismo, o neoclassicismo, o romantismo, o realismo, e tudo isso é a escola literária, ou seja, são os períodos que os autores que expressavam os seus sentimentos de acordo com o tempo que ele vivia. E aí, o período literário ele é definido pela cultura, a linguagem, a ideia, justamente isso que eu estou falando. Se uma criança vive em uma parte do mundo e se, digamos, no oeste, e se encontra com outra criança que vive na parte leste, então ela vai ter cultura, linguagens e ideias diferentes. Então assim acontecia com os escritores que viviam em 1500 é diferente do escritor de hoje de 2020, certo? Então é esse aspecto, o período literário, a escola literária, ela é definida de acordo com a cultura, a linguagem, as ideias, a questão financeira, a questão histórica. Então, cada autor tem uma percepção e cada momento, cada período literário vai ter uma percepção e uma necessidade diferente. Então, a história literária ela vai ser dividida em dois períodos. O primeiro período é da literatura no período colonial, que ele acontece de 1500, o ano que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, ao ano de 1836. E o segundo período ele vai acontecer a literatura no período nacional. Esse período nacional é onde se firma, né, a literatura brasileira. É onde começa a aparecer a literatura nativa do Brasil. É onde surgem autores que escrevem com as condições de cultura, linguagem, ideia, necessidade do país, certo? Então é em 1836 que aparece a primeira autonomia da literatura brasileira, com a literatura nativa do Brasil, certo? E ela acontece de 1836 até os dias de hoje. A gente não teve nenhuma outra grande era que mudasse isso, certo? E aí, como eu falei para vocês, a literatura brasileira do período colonial, ela vai se dividir em três escolas literárias. A primeira escola literária é o quinhentismo, ou também pode ser chamada no Enem de período de formação. Ela acontece de 1500 a 1601 e depois a gente se depara com o barroco, que também pode ser chamado de seiscentismo, certo? Que ela acontece de 1601 a 1768. O arcadismo ou o neoclassicismo vai acontecer de 1768 a 1836. E esses aí é os três primeiros períodos que a gente vai estudar e eles fazem parte do período colonial. A gente tem também no período nacional todas essas escolas literárias, romantismo, que é lindo, o realismo, naturalismo, parnasianismo, o simbolismo, pré-modernismo, o modernismo e o pós-modernismo, certo? A gente vai ver tudo isso e alguns deles imprensadinho, certo? O romântico é o mais longo que tem, o período romântico, e tem, digamos que é mais coisa para a gente se debruçar e é uma coisa que cai muito no Enem, eles gostam de fazer umas pegadinhas com isso. Então, o que a gente tem que fazer é compreender esses períodos literários, certo? A gente não precisa decorar tudo, tá? A gente precisa entender. A gente vai começar agora com o quinhentismo, ou também o conhecido período de formação, que começou em 1500 a 1601. E aí a gente vai passar para outro slide. Deixa eu achar ele aqui, achei.
Mais uma vez, a gente relembraria, né, o que é a escola literária, é o movimento literário, o nome dado a todos os acontecimentos históricos envolvendo a literatura, desde a invenção da escrita até os dias atuais. Lembrando que esse é o primeiro período da era colonial, que é conhecido como quinhentismo ou período de formação. Não esquece que a maioria dessas escolas literárias, elas têm, digamos assim, dois nomes que podem se remeter a ela, né? Não é nem pode cair período de formação e está se referindo ao quinhentismo e vice-versa. O quinhentismo foi um período literário que abrangeu todas as manifestações literárias produzidas no Brasil na época de seus descobrimentos pelos portugueses durante o século XVI. Então, o que nós precisamos saber? Esses tópicos que estão aí. Essa literatura ela não é genuinamente brasileira. Essa literatura ela foi trazida de Portugal. É como eu falei para vocês. Tudo que Portugal tinha, sua cultura, suas ideias, suas necessidades, foram trazidas para o Brasil. Ou seja, tudo que se era dito em Portugal, que se era dito no Brasil, era de acordo com a perspectiva de Portugal. Tudo que era escrito era escrito da maneira que Portugal via o Brasil. E é aquela coisa que eu digo a vocês. Se nós pudéssemos ir a um outro planeta e vêssemos coisas diferentes, né? E víssemos coisas que nós nunca vimos antes, com certeza nós iríamos descrever ela com um certo grau de, como é que eu posso dizer? Nós seríamos leigos, né? Ao descrever coisas que a gente não viu ainda. Então, o português, quando ele chegou na terra brasileira, ele se deparou com muitas riquezas, né? Riquezas como que riqueza? Se o povo disse que não tinha nem ouro, nem prata, mas ele se deparou com um grande potencial agrícola, ele se deparou com uma grande grande floresta, ele se deparou com uma quantidade absurda de água, ele se deparou com um clima totalmente diferente. Então, quando o português ele vai descrever isso em suas cartas, tem um certo exagero. Então, essa foi uma das características do quinhentismo, que ela não é genuinamente brasileira e foi feito de acordo com o ponto de vista europeu, o português, certo? Há algumas pessoas que questionam se ela pode ser considerada uma escola literária ou não, certo? Quando a gente pega o material para estudar, para repassar para os alunos, ele está inserida numa escola literária, mas há alguns conflitos, porque dizem que ela não teve caráter poético, ela não teve caráter, ela não teve um caráter de levar, digamos assim, de maneira poética a informação para as pessoas. O único caráter, o único objetivo do quinhentismo das obras que eram produzidas pelo quinhentismo era de caráter informativo. E vocês vão entender como foi que isso aconteceu. Por isso que o quinhentismo também é chamado de o período da formação ou da informação, certo? Que tipo de texto era produzido no quinhentismo? Era produzido crônicas de informação, crônicas de viagens dos primeiros navegadores. Então, esses navegadores eles tinham que enviar para a coroa informações sobre a Terra. Ele tinha que enviar aos outros navegadores que vinham trazendo mercadoria, que traziam muitas coisas, ou levavam informações de navegação, certo? Então, também era produzido texto de caráter documental e religioso, porque quando Portugal colocou os olhos no Brasil, quando Portugal decidiu, né, de certa forma, tomar posse do Brasil, em Portugal a religião era uma parte da política muito importante. É como se houvesse o Estado e a igreja do outro lado. É como se eles dividissem ali a decisão política. Então, a igreja ela caminhava lado a lado ali com o Estado. Ela era de extrema
importância política. Por isso que nós vamos ver muito a religião, a Igreja Católica Apostólica Romana, tendo muita influência sobre as escolas literárias. E também, assim, com a Igreja Católica Apostólica Romana, vem também todos os seus princípios éticos, né? Isso, de certa forma, vai influenciar aí no nosso contexto. E aí também a linguagem com uso exagerado de adjetivos e superlativos, como eu avisei a vocês. Se eu vou para um lugar totalmente diferente, eu vou exagerar no que eu vejo, porque eu posso ser leiga, eu nunca vi, então eu vou exagerar mesmo e achar que aquilo é surreal. Então, esse caráter de uso exagerado é devido a isso, porque eles nunca viram e eles ficaram maravilhados com a terra. E aí, descrição e exaltação da terra. Mais uma vez, eles nunca viram, acharam muito lindo, acharam maravilhoso o Brasil, né? E também a literatura pedagógica, a poesia didática e o teatro pedagógico, que isso só vai acontecer lá no finalzinho, quando os portugueses eles decidem catequizar os índios, quando eles decidem fazer essa apropriação, né, cultural. Eles decidem realmente fazer com que os índios acreditem em um Deus cristão. Tendências literárias dentro do quinhentismo. A literatura de informação, informar os interessados sobre a terra nova. Quem seriam esses interessados? A coroa, a igreja. Eles deviam informar sobre a flora, a fauna, sua gente, de que forma Portugal iria utilizar. É interessante a gente parar e pensar um pouquinho que em 1500 houve, digamos assim, o achamento, né? Eles acharam o Brasil, mas só após 30 anos eles passaram a investir realmente no Brasil, porque eles chegaram, viram que não tinha ouro, viram que não tinha prata, riquezas dessa forma. Mas após 30 anos, eles perceberam que a flora, a fauna do Brasil era um território que dava-se para explorar a agricultura, dava para se explorar a matéria-prima. Tinha o pau-brasil, que produzia a tinta vermelha, então, ou começou a gerar um interesse econômico sobre o Brasil. E aí depois eles viajaram para várias partes do Brasil e conseguiram descobrir várias outras riquezas, né? Que a gente vai falar, não se preocupe, a gente vai falar disso ao longo das escolas literárias. A escola literária agora, nesse início, pessoal, ela é muita história, sabe? A gente tem que aprender a relacionar a história com as escolas literárias, porque faz muita diferença. A intenção dos viajantes não era fazer literatura. Ele disse, eu vou chegar aqui nessa terra bela, vou fazer um lindo poema para exaltar ela. Não. Mais uma vez ressaltando, ele queria apenas informar a coroa, a igreja, o que se passava ali. Através dessa literatura se tem a ideia do assombro europeu diante de um mundo tropical totalmente diferente e exótico. É importante ressaltar também que o português ele ficou maravilhado pela beleza das Índias, né? Ele ficou maravilhado com aquela beleza feminina do índio. Então, foi algo que realmente chamou a atenção dessas pessoas. As tendências literárias dentro do quinhentismo. Não é interessante que a gente passe por cima disso e não fale da literatura jesuíta, que eles estavam preocupados em expandir a fé católica e catequizar os índios. Eles realmente acreditavam, pessoal, que poderiam fazer os índios acreditar em um Deus cristão. E aí eles escreveram principalmente a outros missionários sobre os costumes indígenas, a sua língua, o tupi, as dificuldades de catequese, porque como eles não falavam ainda a língua dos índios, então não tinha como eles chegar e mostrar a eles o que era, né, o Deus cristão. E aí foi que o padre José Anchieta, ele aprendeu, né, foi a primeira pessoa que colocou o tupi no papel, digamos assim, que ele fez a gramática do tupi, aprendeu o tupi, falou com os índios, e os índios que não conseguiam entender, eles faziam como se fossem pequenas peças de teatro que o pessoal chamava de auto,
certo? Essa literatura ela vai se compor de poesia de devoção, teatro de caráter pedagógico e religioso, justamente isso daí que ele falava. Ele fazia tipo uma ensinação muda para que, sugerindo, induzindo o índio a adquirir, né, suas fé cristã, baseada em textos bíblicos e em cartas que informavam o fundamento do trabalho de colônia. A gente acha, nossa, que coisa linda, foram catequizar, ensinar os índios que Jesus é muito bom, que Deus é maravilhoso, só que não há um período tão limpo, certo? Não é um período limpo. Os índios foram massacrados, os índios foram forçados a ver essas peças de teatro, os índios realmente sofreram. Os índios passaram, não, eles se recusavam a aceitar esse Deus cristão, mas a igreja, de certa forma, forçou. Certo? Quem quiser procurar um documentário sobre isso, garanto que no YouTube vai ter um bocado. Mas a verdade é que quando a gente passa a estudar de acordo com a literatura, isso é um quadro que não vai ser mostrado. E principalmente em textos de caráter pedagógico, né? Para a gente eles não mostram, mas é a verdade nua e crua. Os principais autores que se destacaram foram Pero Vaz de Caminha, Pero Lopes de Souza, Pero Magalhães Gândavo, Gabriel Soares de Souza, Ambrósio Fernandes, Frei Vicente, Padre Emanuel Nóbrega. Então, se vocês quiserem estudar um pouquinho de cada um, ter uma pausa, procurem saber a origem aí, de que forma eles participaram. Um dos principais autores foi justamente o padre José Anchieta, que ele teve uma função de destaque na fundação de São Paulo, na catequese dos índios. Ele iniciou o teatro no Brasil e foi o pesquisador do folclore da língua indígena. Então ele trouxe um grande levantamento científico para aquela época. Foi ele que assim realmente começou a documentar as ações, né, dos índios. Ele é autor de poesias líricas e épicas, teatro, cartas, sermões e uma gramática do Tupi-Guarani. Ele, na verdade, foi a primeira pessoa, né, a escrever, fazer a gramática, aprender, repassar esse ensino e ensinar também alguns índios o português. Do Santíssimo Sacramento a Santa Inês e na festa de São Lourenço, isso são todas obras dele. São autos, né, como se fossem pequenas peças. Textos com uma linguagem simples, as suas poesias têm ideia religiosa e de que forma José Anchieta atuou. José Anchieta, ele atuou na catequização dos índios do Brasil, certo? Isso é de extrema importância. Mas a gente tem aqui a pessoa que deu início, né? A carta que todo mundo fala, a carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha foi a pessoa que deu início à literatura no Brasil, certo? Foi ele que deu a primeira carta que nós temos acesso. Inclusive, até 1900 e um quebradinho, não se sabia da existência dessa carta, certo? Essa carta, ela, digamos assim, que ela é recente, né? E aí, então, ela foi registrada como a primeira carta e realmente, quem já leu a carta, ela é de caráter extremamente introdutório, como ele descreve tudo quando está chegando nas terras brasileiras. Então, quem foi Pero Vaz de Caminha? Ele nasceu na cidade de Porto, em Portugal, português, gente, de Portugal, não, ele não é brasileiro. Em 1450, faleceu na cidade de Calicut, na Índia, em 15 de dezembro de 1500, no mesmo ano que ele escreveu essa carta. É importante ressaltar. Seu pai era Duque de Bragança. Lembrem-se, às vezes é interessante conhecer a filiação dessas pessoas, porque se ele é uma pessoa de berço nobre, ele tem um ponto de vista de berço nobre, certo? A partir de hoje nós vamos observar quem é que nasceu, digamos assim, com condições boas, que esse autor, ele é da periferia, de onde ele é, qual a origem dele. É muito importante na literatura a gente acompanhar isso. Em 1500, Caminha acompanhou a frota de Pedro Álvares de Cabral no Brasil, sendo responsável por escrever sobre as impressões da terra avistada. Então, foi ele que realmente deu pontapé aí
na literatura do Brasil. A gente tem aqui alguns acontecimentos que foram feitos por Pero Vaz de Caminha, que foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, ou também chamada a Carta a El Rei Dom Emanuel sobre o achamento do Brasil, que foi endereçada com esse nome, Carta a El Rei Dom Emanuel sobre o achamento do Brasil. Ela foi redigida em 1º de maio de 1500 em Porto Seguro, Bahia, e foi levada para Lisboa sob os cuidados de Gaspar de Lemos. A carta foi descoberta muitos anos depois, do século XVIII, por José de Seabra da Silva. Isso foi em 1900, mas foi entre 1732 e 1813. Recente, quase 200 anos depois. No Brasil, a sua primeira publicação foi em 1817, na obra Corografia Brasílica. Lembrando que também a escrita portuguesa, tanto brasileira como a vinda de Portugal, ela mudou muito. Então, corografia brasílica, pode ser coreografia brasílica, e mudou muito a forma de escrever, mas como era um jornal, né? Então não se muda a forma de escrever. Provavelmente a primeira versão editada no Brasil foi do padre Manuel Aires de Casal. E aí a gente tem um resumo da carta. É importante a gente saber o conteúdo dessa carta. Ela foi iniciada com um processo de epistolar de praxe, após desenvolver os primeiros parágrafos, realizando toda uma reverência à monarca Dom Emanuel, ou seja, saudações e o diário de bordo, né, o de sempre. Sobre a composição da carta, ela foi escrita em 7 folhas, ela foi dividida em 4 páginas da conotação fonética das marcas ortográficas. A sua periodização torna o manuscrito um produto organizado e bastante ordenado cronologicamente. O escrivão pontua seu texto de modo a provocar um efeito expressivo, capaz de prender a atenção do leitor, além de garantir que a leitura do manuscrito seja bastante simples. Como na época predominava a linguagem culta, né? Então ela é considerada hoje uma carta de fácil leitura, porque as cartas de antigamente elas tinham um certo grau de dificuldade pelos termos cultos que eles utilizavam na época. Então, hoje já teve essa desmistificação da linguagem. O termo culto ele fica mais restrito à leitura que nós temos no dia a dia. O principal conteúdo, para mim, o que fica nítido na carta é o deslumbramento dos europeus em relação à descoberta do Novo Mundo, como foi citada. É bem evidente nos registros por feito de Caminha. Na carta ele descreve suas impressões sobre o território, e isso é muito importante, porque na carta ele fala da fruta abacaxi como se fosse uma fruta de outra terra, né? Ele compara aí a coroa do abacaxi com a do rei. Então é muito engraçado e a gente vê que o ponto de vista realmente é algo extraordinário. Ele documenta a composição física, a primeira ficha do território, ele narra o episódio do desembarque, e isso é maravilhoso, porque a gente sente que estava lá pela narrativa dele, né? Porque ele descreve em detalhes. Então, ele escreveu também o primeiro encontro entre os índios e os colonizadores e a primeira missa realizada no Brasil. Quando eles chegaram, né, foi feita uma missa para abençoar a terra, para que Deus desse novas oportunidades. Aqui tem um trechinho, e sugiro que vocês deem uma pausa, leiam esse trechinho, certo? E aí, a gente vai responder bem rapidinho uma questão do Enem que foi publicada em 2013. É o início da carta de Caminha, né? Uma das primeiras páginas. Mas a gente vai ler primeiro o enunciado. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses no Brasil.
Da leitura do texto, constata-se que... Vamos lá. Vou explicar para vocês. No Enem, existem vários tipos de questões. Nessa questão, nós temos um texto verbal, que é esse, andaram na praia quando saímos, ou seja, o texto escrito, e o texto não verbal, que é essa obra, essa pintura de Portinari, que se chama O Descobrimento do Brasil. No Enem, existem outros tipos de texto também. Não vamos responder a isso agora. Mas existem outros tipos de questão. Existem 2 textos verbais, 2 textos não verbais. Existe o texto não verbal como primeira opção e existe o texto verbal como segunda, certo? Então, geralmente esses textos, ele vem de forma a se comparar, certo? Ou ele pede para você relacionar estes 2 tipos de texto, ou o texto ele se complementa. Neste caso, esse texto de Pero Vaz de Caminha, ele complementa essa obra de Portinari e a questão pede para você comparar em que momento ela se encontra. Da leitura do texto, constata-se que. Então, ele quer saber em que momento ela se encontra, certo? Então, isso é muito importante vocês saberem. Existe esse tipo de questão e o que, mais ou menos, ela já quer saber de você. Já é meu caminho andado. Deem uma pausa, leiam essa primeira frase, esse primeiro texto, que foi retirado da Carta Pero Vaz de Caminha. Agora que vocês já leram, a gente vai desvendar a obra de Portinari. Como é uma obra complexa, eu vou ajudar um pouquinho vocês, tá? Os índios, eles estão apontando em direção a um navio aqui no fundo, ó. Esse aqui é o navio dos portugueses. Eles estão vindo, ó, várias frotas aqui. Eles estão tapando o olho. Quando a gente tapa o olho, é um sinal, ó, essa menininha aqui tapando o olho, de medo, né? De que não quer ver. A primeiro símbolo do medo, quando uma criança tem, é fechar o olho, é se espantar. Então, representa o medo que os portugueses tiveram quando viram aquelas frotas, aquele povo estranho chegando. E aqui temos um homem em posição, ele está agachado, com a flecha na mão. Todos os homens estavam dispostos a lutar. Então, o que Portinari quis passar é que os índios estavam com medo, dispostos a lutar pela terra e também receosos, né? Aqui o sinal de receio, mas que eles avistaram aí a chegada dos portugueses. E no primeiro texto, já é a perspectiva de Pero Vaz de Caminha. Ele fala, quando eles chegaram, andaram na praia, quando saímos, 8 ou 10 deles, e daqui a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas. Então aqui foi a perspectiva do português e aqui foi a perspectiva do índio. Como foi que o índio viu isso, certo? Ou seja, a gente tem 2 pontos de vista, o ponto de vista do português e o ponto de vista do índio. Então, da leitura desses textos, constata-se que, alternativa A Carta de Pero Vaz de Caminha apresenta uma das manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. Não, porque, como eu falei para vocês, esses textos eles são de caráter, apenas de caráter informativo. Pero Vaz de Caminha, ele não tinha a intenção nenhuma, né, de fazer poesia. Então, ele não estava preocupado com a estética literária, ele estava preocupado com a estética da carta, ele não estava preocupado com a linguagem da carta se tornar poesia. A única coisa que ele estava preocupado na carta era que o rei, a coroa, pudesse ler de forma que eles pudessem entender. A alternativa B
Fala, a tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, ok, cuja significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Não, né, pessoal? Afinal, porque aquela pintura, ela já não era não é considerada moderna, não é atual. Foi algo cultural dos índios, da sua cultura, a religião não, que eles não tinham religião, mas nas suas crenças, né? Alternativa C, a carta como um testemunho histórico-político, sim, até aí ok, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra, ok, e a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. É essa alternativa que está correta, é essa alternativa que eu voto, porque a pintura, ela mostra a inquietação dos nativos, eles estavam com medo, eles não sabiam o que fazer, certo? E é como eu disse a vocês, a pintura de Portinari é do ponto de vista do índio, e a carta de Pero Vaz de Caminha é o olhar do colonizador sobre a gente da terra. Certo, pessoal? Então, já vou liberar outro vídeo para vocês essa semana, certo? A gente vai falar sobre o barroco. Abraço, até já!